Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Antes de ouvirmos a leitura da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, traçamos sobre a nossa fronte o sinal da cruz. Este gesto é chamado de persignação. Traçamos sobre a fronte pedindo que o Espírito de Deus ilumine nossa consciência para absolvermos com pureza de alma aquilo que nós acabamos de ouvir. Traçamos outra cruz sobre os nossos lábios para pedir ao mesmo Espírito de Deus que faça de nós discípulos de Jesus, anunciadores da boa nova do Evangelho de Cristo. E por fim traçamos uma cruz no peito, para que esta palavra que ouvimos e agora partilhamos em nome de Cristo e da Igreja, esteja impregnada no nosso coração. Assim, gravada no coração e na alma, nos tornemos aquilo que o próprio Evangelho de hoje nos diz: discípulos de Jesus, nosso Senhor. Estimados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Eu os acolho com muito carinho em nome desta amada paróquia de São Bento. É bem verdade que alguns dos senhores já me viram por aqui, outros ainda não me conhecem e talvez estejam se perguntando: quem é este pequeno sacerdote? Me chamo Dom Samuel e sou monge da Ordem de São Bento, como os monges que aqui residem. Resido até então em São Paulo, capital, e estou por estes dias visitando esta cidade. Pude rezar com vocês e continuarei a rezar até o final deste mês. Que maravilha, não é? É graça de Deus. Pois bem, estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. Nas vésperas do sábado, ou seja, no entardecer do sábado, já celebramos, pela prescrição litúrgica, o próximo dia, ou seja, o domingo, o dia do Senhor. Portanto, hoje já celebramos na liturgia a liturgia dominical. Quando falamos na igreja 15º domingo do tempo comum, estamos falando de um chamado ano litúrgico. O ano litúrgico, que é diferente do ano civil, é o calendário da igreja, assim pode ser chamado da pedagogia de Cristo para nós. Temos a oportunidade de todos os dias, sobretudo aos domingos, de ouvindo a palavra de Deus, sermos por Jesus catequizados. Mas padre, quando criança eu já fiz a minha catequese. Jesus continua a nos ensinar, Ele é o pedagogo do Pai por excelência. E aqui faço um adendo.
Se vamos à missa todos os dias ou pelo menos todos os domingos, em 3 anos teremos ouvido toda a Sagrada Escritura. Veja que preciosidade. Teremos ouvido toda a Sagrada Escritura. O que é que Jesus quer nos dizer nesse 15º domingo do tempo comum? Vamos recorrer primeiramente à segunda leitura de hoje. A segunda leitura que São Paulo hoje escreve é um testamento espiritual, é um cântico evangélico espiritual. Ali está a síntese da nossa fé cristã. São Paulo busca elencar quem é Jesus e quem somos nós diante de Cristo. Qual é a missão de Cristo neste mundo, senão ser o Redentor, nos arrancar das entranhas do pecado e do mal, para nos fazermos um com Ele e abrir-se para nós as realidades celestes. É isso que São Paulo quer dizer neste hino de louvor, cântico de louvor, que é a segunda leitura de hoje. Bendito seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Depois poderemos retomar essa leitura e assim recomendo, porque ela é, de alguma maneira, também uma profunda oração. No Evangelho de hoje está o cerne da missão da Igreja. Jesus chama os apóstolos e os envia para a missão. Faz a eles algumas recomendações que são essenciais para a missão profética da Igreja. Quais são essas recomendações? Não leveis 2 túnicas, nem bolsa, nem dinheiro, ide com sandálias nos pés. Jesus confere aos apóstolos o poder de dominar os demônios, os espíritos maus, de curar os doentes, comunicando a eles a graça santificante. Jesus, no Evangelho de hoje, o Evangelho do envio, o Evangelho da missão, confere aos apóstolos aquilo que é o cerne da missão da Igreja. A nossa Santa Igreja assim é chamada, a Igreja Católica. Católica, do grego, quer dizer universal. Por isso, a Igreja Católica é, por excelência, a Igreja universal, porque ela está em todo o orbe da terra. Em cada canto deste mundo está marcada a presença da Santa Igreja. Na sua diversidade de ritos e de línguas, vivemos um único mistério. Ela é apostólica, dizemos, Igreja Católica é apostólica, porque a nossa fé está alicerçada na fé dos apóstolos, estes mesmos que Jesus hoje envia para fazer com que o seu nome seja amado, conhecido nos 4 cantos do universo. Ela é romana, porque sobre a fé e o primado do apóstolo Pedro, de cuja sede é Roma, ali está o centro do governo da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Quando Jesus faz aos apóstolos que, na sua missão de comunicar o Evangelho da salvação, não levassem muitas coisas no caminho, Jesus não está dizendo somente de coisas materiais. É bem verdade e sabemos que na sabedoria de Cristo, Ele sabe que estas coisas todas poderiam tornar a missão muito pesada. E nós testemunhamos isso todos os dias, quando vemos diante de nós ou no nosso coração ser tomado por vaidades humanas, em que colocamos até inconscientemente a nossa fé, as nossas esperanças, o nosso apego em coisas que passam. Noutras passagens, Jesus vai ser ainda mais enfático: não ajunteis tesouro na terra, os ladrões podem roubar, as traças podem corroer, ajuntai antes tesouro no céu, que são bens espirituais que nos assegurarão a vida eterna. Não levar muita coisa pelo caminho significa
ter o coração leve, livre, totalmente disponível para o serviço de Deus. Não se apegar a coisas materiais, a coisas efêmeras, a coisas passageiras, mas não se trata somente de coisas. É próprio da fraqueza humana estar muito apegado a coisas que são insignificantes. E fazemos na nossa vida a vivência de contravalores, e estes contravalores no meio de nós faz com que haja uma grande inversão. O mundo ama as coisas e usa as pessoas. Pessoas foram criadas para ser amadas e as coisas para serem usadas com dignidade, cada qual para a sua devida situação. No envio dos discípulos para o mundo, Jesus queria que os seus corações não fossem presos, que eles estivessem abertos, disponíveis, livres para a missão que é de comunicar o Evangelho. Tal missão é dada à Igreja Apostólica, a Igreja Nascente, mas ela é conferida a nós, todos nós, no dia em que aqui, na pia batismal, nós morremos para o mundo e ressurgimos com Cristo para uma vida nova. Aqui nós recebemos a mesma missão que os apóstolos receberam, a missão de tornar Jesus amado, a missão de fazer com que a igreja se propague pelos 4 cantos deste mundo. É bom pensarmos qual é a nossa responsabilidade frente a esta missão. Nós somos a igreja viva, templo santo do Espírito de Deus. Somos os membros do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja por excelência. Cada qual deve buscar o seu lugar nesta grande mãe que é a igreja e se perguntar, lá no fundo da razão e da consciência, o que é que tenho feito para honrar a dignidade de ser chamado filho de Deus, filha de Deus? Aqui vai uma pequena catequese. Antes de sermos batizados, não somos filhos de Deus. Mas, padre, como é que se pode dizer isso? Ora, nós professamos na oração que aqui a pouco vamos rezar, o credo, que Deus é o Criador de todas as coisas. Portanto, se nós somos e somos criados por Deus, tudo o que é criado é o quê? Senão criatura. Quando somos criados, somos criaturas de Deus. Somente depois do batismo, em Jesus Cristo e por Ele, nós nos tornamos filhos de Deus. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Ele foi gerado da mesma substância do Espírito e do Pai. Nós somos criados e pelas águas do batismo temos o privilégio de podermos chamar a Deus de Pai. Por isso, o convite desta liturgia de hoje é entendermos que temos todos a missão de evangelizar, de comunicar ao mundo que pertencermos a Jesus, de vivermos em Jesus, é a maior felicidade plena de nossas vidas e de nossos corações. E como é que vamos fazer isso? Não é somente com as nossas palavras, é antes de tudo, como nos dizia o poverello de Assis, São Francisco, antes de tudo, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, de vivermos aqui neste mundo a graça, o privilégio, o dom de sermos filhos da Igreja Católica, de sermos disseminadores da Palavra de Deus e, antes de tudo, de vivermos na nossa vida aquilo que Deus deseja para nós. Afinal, na oração do Senhor nós dizemos assim: seja feita a vossa vontade. E quando a vontade de Deus não é a minha?
Será que eu fico rebelde? Será que eu fico chateado? Será que eu me sinto frustrado quando aquele milagre, aquela cura, aquela bênção não vem do jeito que eu quero e no tempo que eu quero? Será que aquilo que quando eu peço a Deus não se concretiza na minha vida? Não é também a providência, o olhar amoroso e o cuidado dele, dizendo assim: não é o momento, isso não é para você. Nós dizemos na teologia cristã que Deus nunca permite um mal, sem que deste mal Ele possa extrair um bem muito maior. Que nós possamos compreender isso na nossa vida. Talvez vivendo um momento de dificuldade, de doença, de sofrimento, de frustração, de desilusões, aí está a presença de Deus que sofre junto de nós, junto conosco. Alguém nos pergunta constantemente a nós padres: mas padre, se Deus é tão bom, por que é que existe tanto mal neste mundo? Se Deus é tão misericordioso, por que uma criancinha tem que morrer de câncer? Por que uma criança morre de fome? Por que existe tanto ódio, tanta violência, tanto sofrimento no meio de nós? Será que é mesmo Deus que deseja isso? Não, não foi Deus que criou o mal. Isso é responsabilidade minha, sua, é nossa. O mal existe no mundo como fruto da nossa desobediência, desde a nossa criação. Portanto, está aí uma grande virtude. Quem ama a Deus é obediente, é humilde, porque fazer a vontade de Deus significa aderir à sua palavra. E aí nós somos todos coparticipantes da vida divina, na medida que também nos conscientizamos da nossa responsabilidade cristã. Não é só o padre que evangeliza, é você na sua casa, no seu trabalho, na sociedade. É você que tem o dever de comunicar o Evangelho de Cristo, de atrair outros ao amor de Jesus, de fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, amado em cada canto deste mundo, com a sua vida. Repito, com a nossa vida, com o nosso testemunho, às vezes fraco, como dizemos em Minas, às vezes capengando, dentro das nossas limitações e fraquezas, que alguém ao nos ver possa dizer: verdadeiramente eis um cristão, verdadeiramente eis um filho da igreja, que ama Jesus de todo o coração, apesar das misérias e mazelas humanas. Que Ele nos abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, e te faça firme na fé. Assim seja para sempre. Amém.